Olá, seja bem-vindo a mais uma aula que fazemos aqui toda semana na minha página. Para quem está chegando agora, eu sou Marta Vale e te ensino a ter uma renda todos os meses com pão de mel. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser a massa perfeita. Vou pegar um gatilhozinho de algumas meninas que estão perguntando ou tendo algumas dúvidas sobre massa esfarinhenta ou massa quebradiça. Então, vou pegar o gancho e vou estar falando um pouquinho mais sobre isso para estar deixando mais claro isso para as meninas que estão iniciando agora ou que acabam errando muito na massa, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, por que nós que fazemos pão de mel temos que ir em busca da massa perfeita, né? Isso é óbvio que quanto mais a massa é perfeita, é fofinha, é úmida, mais os clientes vão ser atraídos, né, gente? Que aí eles vão ser atraídos pelo sabor do pão de mel, né? Normalmente, os pães de mel que são encontrados no mercado é aqueles pães de mel mais seco, né? E a maioria das pessoas tem gente que fala que não gosta de pão de mel porque a referência que elas têm do pão de mel é aquela referência daquele pão de mel do supermercado, tá? E não é esse o pão de mel que a gente tem sempre tá oferecendo para os nossos clientes. É aquele pão de mel que é mais fofinho, mais úmidozinho, uma coisa mais parecida com um bolinho de mel, né? Vamos se dizer assim. Então, nós, como que trabalhamos com pão de mel, sempre estamos em busca de melhorar mais e mais a nossa massa. E é isso que eu venho fazendo, gente. Já tem 7, vai fazer 8 anos que eu trabalho com pão de mel. E é algo que eu venho desenvolvendo, a minha receita eu que desenvolvi lá no início mesmo, que eu vim fazendo vários testes e sempre aprimorando a minha receita para ela ficar essa massa perfeita e maravilhosa que sempre vocês estão vendo aqui nos meus stories e na minha página aqui, tá? Então, nós estamos em busca da massa perfeita, porque a massa perfeita ela vai fazer o quê? A gente vender mais, né? Vai fazer com que a gente consiga vender mais e que conquiste cada vez mais clientes, né? Então é isso que queremos para nossa massa, né? E gente, o que que a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Para a gente ter aquela massa perfeita e maravilhosa. Uma das coisas que eu sempre venho falando com as meninas aqui é sobre os ingredientes, tá? Tem muita gente que pensa assim, eu vou comprar uma farinha de trigo aqui, vou comprar uma glicose como é que é? Um xarope de mel aqui, parecido com mel. E vou estar colocando na minha receita aqui, vai ficar maravilhosa e eu vou conseguir vender. E não é bem assim, tá, gente? Para isso tudo acontecer, para você ter uma massa perfeita, você precisa fazer alguns investimentos, né? Que é no mel, né? O mel, gente, é um dos ingredientes que, tipo assim, claro que todos os ingredientes são importantes, a qualidade deles, mas o mel, gente, eu falo para as meninas, não deixem de fazer o mel. Tem uma aluna minha nova agora que ela começou a fazer pão de mel, agora tá super feliz, vendendo bastante. E o conselho que eu dei para ela é de usar o mel mesmo, tá? E tá fazendo toda a diferença usar o mel para ela, né? Que ela não tá deixando de vender e tá super feliz ganhando o dinheiro dela, tá? Então, um dos ingredientes são o mel, tá, gente? Eu sempre conto aqui uma historinha que quando eu tava iniciando fazer pão de mel, eu fui numa feirinha e vi que tinha um mel lá vendendo. Até minha sogra pegou e me induziu, falou: não, esse aqui é um mel, essa pessoa é honesta e tal. Pode ser, gente, que até a pessoa não sabia realmente que se era mel ou não, tá? Mas eu falei pra ela: olha, a minha receita que eu desenvolvi, ela dá errado se você usa outro tipo de xarope. Eu percebo na hora na minha receita se eu uso algo que não seja mel. E a pessoa me garantiu que era mel e tal. Comprei, gente, mas minha receita desandou toda, 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 toda. Ficou ruim demais, não deu certo. E aí, então, ainda bem que eu fui lá, conheci a pessoa, né? A minha sogra conhecia a pessoa. E que pegou e me devolveu o dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro e reinvesti no mel mesmo, de verdade, tá? Tem cidades pequenas, gente, que o mel não é tão caro, tá?
Porque ali a pessoa tá ali, tem uma apicultura pequena, né? E tem os pequenos apicultores. Então é ótimo a gente comprar nessas pessoas, né, gente? Além de estar ajudando ele, você está sendo ajudada também, porque ele está oferecendo algo orgânico para você, né? De primeira linha, né? Primeira mão ali. E isso vai fazer toda a diferença na sua receita. Você pode até pensar, não, não vai fazer diferença nenhuma, mas faz toda a diferença, tá, gente? Então, o mel é um dos ingredientes que eu não abro mão. De verdade, eu não abro mão de estar utilizando na minha receita. Sempre foi assim, tá? Desde o iniciozinho que eu fui fazer pão de mel, eu vi essa parte. Até teve sugestão da pessoa falar assim, mas usa outro tipo de melato, né? Alguma coisa assim que vai ficar mais barata a sua receita. Eu falei, não, mas como que vai ser pão de mel se eu não vou estar utilizando o mel, né? Então, não vai ser um pão de mel, vai ser outra coisa. Então, uma coisa que desde o início mesmo, eu não abri mão foi da parte do mel, tá, gente? Porque o mel, além dele dar um sabor diferenciado na sua receita, na sua massa, no seu pão de mel, ele é um conservante natural, tá, gente? Então, não, eu não abro mão do mel por essas coisas, porque eu não faço nenhuma adição de nada na minha receita, na minha massa. Então, eu não adiciono nada para ele durar muito mais. Vou colocar aqui conservante. Eu não faço isso. Porque acaba que tem alguns ingredientes que você usa que vai ter um pouco de conservante ali, né? Tipo o cacau. O cacau que eu utilizo aquele cacau que eu compro em confeitaria, que ele vem lacradozinho, fechadinho. Por quê? Eu já comprei em zona cerealista, só que, gente, em zona cerealista, não tô falando mal de zona cerealista, tem muita coisa que eu compro também em zona cerealista, não pro pão de mel, né? Mas para outras coisas, grãos também eu gosto de comprar muito. Mas em zona cerealista, acaba que não sei se vocês sabem, mas tem aquele pote lá transparente, que é lá um pote de acrílico bem grande, né? Que acaba, gente, vai pegando muita luz ali. E aquele cacau, ele pode ser que ele esteja muito velho, mas pode ser que ele esteja novo. Mas você não vai saber. Desculpa, gente. Você não vai saber se aquele cacau ali tá novo ou não, tá? E assim, o pacote fechado que eu compro em confeitaria, ele vem lacradozinho ali, então ele tá conservado. Provavelmente deve ter algum tipo de conservante ali, mas vai acontecer o quê? Eu não vou agregar mais conservante na minha receita, né? Então, assim, se eu já sei que no cacau ele vai ter um pouco de conservante, eu não vou estar utilizando. E eu uso mel. E sem falar que as especiarias também, gente... Gente, eu tô um pouco gripada. E eu acabei que não trouxe água pra cá. Mas eu vou beber água aqui, tá, gente? Deixa eu beber uma água. Vai ser melhor pra mim falar o restante pra vocês. Espera aí. Só pra molhar um pouco minha garganta, gente. Desculpa. Molhar um pouco minha garganta, porque eu fiquei gripada já há um tempinho, tava gripada. Mas nada muito sério, tá? Mas eu tô bem já. Só que minha garganta acaba que dá aqueles pigarrinhos, ainda mais quando eu começo a falar bastante, né? Então vamos lá, eu tava falando do cacau, né? O cacau, gente, acaba que se você comprar em zona cerealista, aquele pote enorme de acrílico, ele vai ficar ali, né? Ele fica ali, às vezes por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, vai depender da demanda de venda daquela loja, tá? Então eu prefiro o quê? Comprar fechadinho, lacrado, porque eu sei que ele vai estar fechadozinho e querendo ou não, gente, aquela embalagem ali, ela vai fugir um pouco a minha embalagem, o meu cacau, da luz, tá? Então, para evitar ele ficar velho e tudo mais, eu comprar uma coisa velha, eu prefiro comprar um cacau lacrado, fechadinho, tá? Então, eu tenho esse cuidado para não acontecer. Porque teve vez de eu pegar e comprar um cacau em zona cerealista e minha receita ficar muito pesada, tá, gente? Tem meninas aqui, teve uma aluna minha que
comprou um cacau em zona cerealista e eu perguntei para ela o que estava acontecendo, né? E aí ela falou, não, eu comprei isso. Eu falei, não, qual é a porcentagem do seu cacau? O que está acontecendo? E aí a gente foi fazendo o rastreamento e a gente percebeu que ela tinha comprado o cacau em zona cerealista. Então, assim, eu não sei qual era a porcentagem, mas a massa dela estava ficando muito dura, tá? Na hora de mexer, a quantidade não dava certo, porque ele puxava muito mais líquido, igual a alguns trigos, tá? Tem algum trigo, gente, tem trigos que ele puxa mais um pouco de líquido do que os outros, tá? Aquele de pacote da embalagem de plástico, acaba que se você vai botar o líquido da quantidade certa da receita ali, ela pode desandar, ficar mole demais, ficar muito líquida, porque o trigo ele já tem uma umidade ali, porque ele acaba suando no plástico, tá? Então é isso. Então assim, voltando do cacau, eu compro o cacau lacradinho ali e falando sobre o conservante, né? Porque dentro do cacau acaba que ele vai ter algum conservante. Então eu não vou adicionar mais conservante. Hoje em dia, gente, a gente compra a gente come muita coisa com conservante. Então é bom a gente pensar também um pouco no cliente, né? E sendo que você também vai ser você também vai consumir, os seus filhos vão consumir do seu pão de mel, tá? Então, assim, ter esse cuidado é super importante e os clientes percebem que você tem esse cuidado no seu pão de mel. Não, e você vai ter segurança de falar, e olha, eu uso o cacau assim, eu uso isso, eu uso, olha, esse pão de mel, ele é um pão de mel feito com mel mesmo, isso é até algo que você possa falar e a pessoa vai dar muito mais valor para sua receita, tá? Então, para conseguir uma massa perfeita, tem que começar pelos ingredientes, tá, gente? Não é qualquer ingrediente que você vai comprar em qualquer lugar para que você vai conseguir uma massa perfeita. Então, tem que investir em algumas coisas, como o mel, né? Igual eu vinha falando aqui para vocês, que o mel é uma das coisas que eu não abro mão de investir, por mais que eu aumente o valor do meu pão de mel. O mel, o quilo hoje em dia tá 50, 60 reais o quilo do mel. Eu faço o cálculo ali, vejo quanto é que eu tô usando em cada, em cada receita, né? Quantas gramas, e acrescento, não tem problema. O que eu não quero é pegar uma receita e fazer uma receita de qualquer jeito e entregar qualquer resultado para o meu cliente. Então, não é legal isso e sempre é bom você estar entregando o melhor resultado. Eu tô aqui, gente, com a massa de pão de mel que eu acabei de fazer, acabou de sair do forno, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês, não sei se vocês percebem que a minha receita, ela tem uns furinhos aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? Então, assim, tem trigo que eu utilizo que esses furinhos aqui, essas aberturas na lateral, ela fica muito maior. Então, isso vai depender de quê? Da proteína. Então, se meu trigo tem muita proteína, ele vai ficar menorzinho aqui, tá? E se ele tem menos proteína, acaba que ele vai abrir mais um pouco esses desenhos na lateral, tá? Isso foi coisas que eu vim observando nesse longo desses anos que eu venho trabalhando com pão de mel, tá? Então, tudo isso vai de cada ingrediente, tá bom? E eu vou cortar aqui pra vocês pra mostrar como que ele tá fofinho e maravilhoso. Gente, entregar isso aqui pro seu cliente, um pão de mel fresquinho assim, ó. E vai tudo, gente, depender do trigo, tá? Essa parte aqui desses furinhos, eu percebo que se eu usar, eu vou abrir aqui, tá, gente, pra vocês verem. Se eu usar um trigo com menos proteína, essas aberturas ela vai ficar maior, tá? Não vai alterar o sabor, tá? Porque eu vou estar usando os mesmos ingredientes, tá, gente? Se vocês forem perceber, tá muito molinha a massa, ó, muito molinha. Então, o cliente, gente, que vai provar um pão de mel desse com recheio, vai amar, não tem outra, você vai conquistar o seu cliente, olha só, tá vendo? Então, assim, tudo isso aqui, gente, não é só um ingrediente, é vários ingredientes, tá? Algo que você vai estar utilizando de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Agora, se você quer o melhor resultado, é interessante investir em algumas coisas, né? Como o trigo, tá? Eu gosto de estar utilizando um trigo de mais qualidade, então eu vejo sempre a parte da proteína, ela com maior proteína. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que vocês conseguem ver a parte da proteína, tá? Vou ver se eu faço um videozinho Reels bem rapidinho pra estar falando sobre isso com vocês, tá? Então, assim, pra você ter
uma massa perfeita, você precisa fazer alguns investimentos, né? Não é qualquer, eu vou usar esse aqui, que é a pessoa aqui me garantiu que é mel. Mas eu faço o quê? Se eu vou comprar um mel com alguma pessoa que eu não conheço, eu faço o teste também, tá? Gente, o teste é muito fácil de fazer para você saber se é mel mesmo. Você compra iodo. Iodo você encontra na farmácia. É bem baratinho, tá, gente? De 3 a 5 reais. É um vidrinho assim, que você compra na farmácia. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar uma colherzinha de mel e umas 3 gotinhas, 4 gotinhas de iodo nessa colherzinha de mel e mexe ela, tá? Pode botar até numa xícarazinha, mexe ela direitinho. Quiser acrescentar umas gotinhas de água, pode acrescentar também. Aí, olha o que vai acontecer. Se seu mel, se você for fazer esse teste, seu mel empretar, ficar preto, ou criar umas crostazinha preta, uns farelozinhos na parte de baixo, não é mel, tá, gente? Pode até ter mel ali, mas tem mistura com açúcar. Porque normalmente algumas pessoas fazem isso. São desonestas e misturam mel com açúcar, com xarope de açúcar, tá? Então, com esse testezinho você vai conseguir saber. Então, se ele começar a empretar, ficar mais pro preto, ele é um mel de açúcar. Ele não é um mel mesmo de verdade, tá? Então, esse teste é um teste que não falhou, tá, gente? Eu já fiz outros testes. Coloca água, mexe de algum movimento, assim, se aparecer colmeia, é mel. Não, tá, gente? Esse com iodo é o que eu fiz ao longo desse tempo todo que eu trabalho. É o que deu mais certo. É o que sempre foi certeiro, foi com iodo, tá? Então, assim, vai comprar um mel, não conhece a procedência dele, faz esse testezinho. Eu posso fazer um teste? Eu só posso comprar se eu fizer um teste. Eu posso fazer um teste? Se a pessoa, ela sabe que aquele produto dela é mel, ela vai deixar você fazer o teste, tá? Então, se a pessoa sabe que tem alguma procedência aqui que não é correta no mel dela, ela vai ficar, não pode, não é permitido. E aí você já desconfia, né? Tá bom? Então, o mel é um dos ingredientes que eu não abro mão de forma alguma para eu poder ter minha massa perfeita. Sem falar, gente, no aroma, tá? O aroma é diferente quando você usa o mel, tá? O mel, ele tem um aroma diferenciado, tá? Sem falar que ele se torna um doce saudável, tá, gente? Porque acaba que você usa açúcar mascavo. Tem muita gente que, eu não como açúcar, mas tem muita gente que às vezes, não, eu tomo açúcar que eu consumo é um açúcar mascavo, é um açúcar mais saudável. E o pão de mel, gente, querendo ou não, ele vai ser utilizado o açúcar mascavo e o mel, né? Então, os únicos adoçantes que vai ter na minha receita, que eu uso na minha receita, é só açúcar mascavo e o mel, tá? Então, é dessa forma que eu faço. Uma coisa que eu não abro mão é a parte do mel, tá, gente? E falando sobre o trigo, eu vou fazer um riozinho e mostrar para vocês verem a quantidade de proteína que tem ali, tá? Se você vai usar um trigo que ele tem menos proteína, essas brechinhas aqui na minha receita, tá, gente? Ela vai ficar mais abertinha. Onde tem mais proteína, ele vai ficar mais fechadinho, tá bom? Então, assim, e aproveitando o gancho, teve algumas meninas que perguntaram pra mim por que a minha massa fica... a pessoa falando, né? Que a massa dela fica muito esfarinhenta, quebradiça, tá? Isso vai depender de cada receita, tá, gente? Porque se você adiciona água demais ou líquido demais na sua receita, ele vai ficar... É igual um bolo também, tá, gente? Se você adiciona muito líquido, ela vai ficar mais quebradiça, tá? E tem a quantidade de óleo também, de gordura que você coloca, tá? Na minha receita eu não utilizo nenhum tipo de óleo, nenhuma gordura, tá, gente? Eu faço a minha receita o mais natural possível. Então, é por isso que ela fica mais fofinha aqui, ó. E ela é bem mais consistente. Sem falar também que a parte de você mexer demais... vou pegar minha receita aqui e vou tacar no liquidificador. Taca no liquidificador, bate. Quebra tudo, gente. Quebra o glúten do seu trigo, quebra tudo. E ele pode acontecer de ficar quebradiço também. Outra é você não misturar direito. Então, se mexer de menos, dá ruim. E se mexer demais também dá ruim, tá? Então, tem que ser meio termo.
Tem que mexer ali a massa do pão de mel até ele ativar o glúten dele e tá tudo certo. Não precisa ficar mexendo horas e horas. Não, vou mexer horas e horas aqui. Não, não precisa disso, tá? Porque o pão de mel, gente, ele vai ficar o quê? Retinho, tá? Ele não vai precisar crescer demais, tá bom? Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode perguntar no particular, que eu tô fazendo o quê? Eu pego a pergunta de vocês que vocês fazem no particular ali e eu transfiro ele em rios, tá? Então, vocês dão uma olhadinha lá que eu tô sempre transmitindo a minha pergunta em rios e tô colocando lá aqui na minha página, tá, gente? Então, qualquer dúvida, vocês vão dar uma olhada ali e vocês vão conseguir ver a perguntinha que eu vou estar respondendo através de rios, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Se você chegou agora, você pode assistir essa live de novo, essa aula de novo. Eu deixo sempre gravada, tá, gente? Então, é só voltar aqui, já já ela entra, é bem rapidinho, ela entra no ar, e aí você consegue assistir do início, tá certo? Pois, pessoal, um beijão pra vocês aí. Hoje é quinta-feira, terça-feira eu tô aqui de novo. E vamos dar uma olhada na minha página aqui, que eu vou estar deixando vou estar tirando algumas dúvidas, tá, gente? Das meninas aqui que estão sempre me perguntando alguma coisa aqui, tá? Eu já respondi um pouco sobre a massa quebradiça, esfarinhenta. Então, você só dá uma olhadinha aqui que vocês conseguem tirar algumas dúvidas. Às vezes, através de post, vocês já conseguem ter uma clareza maior, tá bom? Pois um beijão pra vocês e uma boa tarde aí. Um bom final de tarde pra todos aí, tá bom, pessoal? Pois um beijão e tchau, tchau. Até na terça-feira.